E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui, Ayrton Rocha, novamente com vocês, trazendo novidades do mundo, né? Fora do Ninho Brasil, contando a experiência das pessoas e a gente, viaja. Hoje vou levar vocês para a América do Norte. Nós não fomos ainda na América do Norte, nós fomos para a Europa, né? E hoje nós vamos falar com uma pessoa maravilhosa, uma amiga super gente boa, Jaqueline. Ela está lá no Canadá. Vamos chamar ela aqui para conversar com a gente? E aí, Oi. Jaqueline, tudo bem? Tudo bem, e aí? Tudo jóia, querida? Muito frio aí? Aqui tá frio. Aqui é frio. Tá fazendo quantos graus Celsius? Senão vai atrapalhar a cabeça das pessoas. Agora tá fazendo 4 graus Celsius e pro canadense tá quente. Pra mim tá frio ainda. Mas para vocês é inverno ou já é É verão? inverno, aqui é inverno ainda. Ah, inverno. Verão chega a quantos graus? O inverno aqui? Ah. Aqui em Vancouver a gente pegou menos 15 já. Jesus! Nem sei o que é Isso isso. porque era para ser a cidade mais quente do Canadá. Eu não quero nem saber no extremo lá, norte, lá, como que Nem funciona. eu, que é frio. Jaqueline, se apresenta para o pessoal aí. Apresento, eu sou a Jaqueline, eu morava em São Paulo e, dada a oportunidade, peguei a família, tenho marido e filhos e a gente veio para o Canadá. E aí agora eu vou contar um pouquinho da história, dessa trajetória aí com o Ayrton para vocês. Legal. Eu tô curioso. Vamos lá. Você estava aqui no Brasil, linda, maravilhosa. Como que surgiu essa ideia na cabeça de vocês, assim, vamos pro Canadá, que não surgiu do nada, né? Como que foi? O pessoal às vezes pensa assim, né? Nossa, já que resolveu ir para o Canadá, tipo, como se fosse de um dia para o outro. E não, foi um Tipo assim, plano que... Uhum. acordei e vou para o Canadá. Semana que vem já estava embarcando. Não é assim. Aí a gente sempre tinha essa vontade de morar fora e já tinha até combinado com meu marido, se tivesse alguma oportunidade, vamos, não tem problema. Aí em 2020, a gente estava meio magoado aí com a situação política brasileira e a gente falou, pô, a hora é agora, vamos. A gente treinou a vida para isso, né? E aí eu comecei a pesquisar os países que iriam aceitar a imigração, e aceitariam pessoas de fora de forma legal. Porque, por exemplo, Legal. pensa, vou para os Estados Unidos. É super difícil você conseguir uma imigração para os Estados Unidos. O processo é muito difícil, é muito demorado e é custoso. E aí, de acordo com o meu perfil da família, do nosso inglês, enfim, da nossa educação, eu separei, eu consegui selecionar 3 países que aceitariam a gente como imigrantes, que seria o Canadá, Tá. Nova Zelândia ou a Austrália. Tá. Vocês já foram com visto de imigrante. Calma. Aí, o que acontece? Desculpa. Aí, o que acontece? Esses países, eles têm programas imigratórios pelo governo. E aí, eu fui pesquisando os caminhos, como é que eu faço para chegar... Porque eu tenho 2 filhos, eu queria chegar aqui legalmente, eu não queria nem sofrer com isso, né? Esse negócio de ser ilegal em algum país. Tem gente que dá certo, tem gente que não. Então, para nadar e morrer na praia, eu preferi ir pelo caminho certo. Uhum. Aí, Nova Zelândia e Austrália tinham os processos, só que eram mais complicados. E para o Canadá, já tinha um monte de brasileiro aqui que tinha um monte de vídeos no YouTube ou canal de Instagram que ensinava o passo a passo para aplicação, para documentação, o que tinha que fazer, o que não tinha tal. Então ficou mais fácil. E aí eu foquei no Canadá e fui descobrindo os caminhos de imigração, os planos de imigração do governo canadense. E aí a gente aqui para você imigrar, você tem que ter uma pontuação. Para você ter uma pontuação depende da sua idade, da sua escolaridade, do seu nível de inglês, do seu nível de francês. Então, cada coisinha te dá pontos. A cada 15 dias existe um sorteio que eles falam assim, que nem semana passada teve um sorteio, quem tinha de 489 pontos para cima foi chamado para ser residente permanente.
Ah, que legal. Então é um programa que você entra lá e faz um cadastro. Isso, no site do governo, você tem a sua pontuação. A nossa pontuação como família estava dando 366 pontos. Tá. E a última vez que o Canadá chamou essa pontuação baixa, foi há 4 anos atrás. Nossa. E um detalhe importante, é de graça para você estar nessa pool, nesse sorteio. Sim, nesse cadastro, né? Cadastro de graça, isso. Aí eu falei, pô, e agora? Como é que a gente faz para aumentar essa pontuação? Então tinha 2 caminhos. Ou eu aprendo francês, e aí tinha que fazer a prova de nivelamento do meu francês, e eu não tenho, não tinha paciência nenhuma para isso. Ou você faz uma faculdade canadense, e aí o diploma dessa faculdade canadense ia dar 100 pontos para gente no nosso processo. Olha. Então, eu vim pelo caminho mais rápido, porém mais caro. Então, hoje eu sou estudante aqui. Entendi. Entendeu? Aí o meu processo funciona assim: eu vou estudar por 2 anos, aí depois desses 2 anos eu consigo um visto de trabalho que me permite trabalhar por 3 anos, e aí eu consigo aplicar para residência permanente, porque eu vou ter experiência de mercado canadense, e aí conta mais. Mais pontos. Entre um outro processo migratório. Tá, entendi. Entendeu? Então, assim, a gente tá aqui totalmente legal. Tá, não entendi. Eu entendi. Mas então, deixa eu entender. Aqui no Brasil, você entrou nesse processo. Quanto tempo foi que foi para você? Você terminou esse formulário, preencher, se inscreveu para ser imigrante? Quanto tempo demorou para ser chamada? De quando a gente decidiu até Tá. quando a gente embarcou, foram 2 anos e alguns meses de preparação. Por quê? Nossa, bastante tempo. Sim, a gente teve que fazer o IELTS, que é uma prova de inglês, Tá. E aí, por conta do Covid, a gente teve que esperar a escola responsável aí abrir, então demorou. A gente teve que fazer a equivalência dos nossos diplomas, então é um processo mais burocrático também, porque a faculdade tinha que mandar o nosso diploma com as nossas notas para o órgão canadense, e aí também foi um pouquinho burocrático. E tudo parou também, né? Isso, a gente teve que fazer traduções juramentadas de uma porrada de documentos, e tipo, não era só meu, era da família toda. E o governo canadense não é nada besta. Você quer vir para o Canadá? Beleza, você tem que provar que você tem dinheiro. Sim. Aí existe uma tabelinha no governo falando assim: se você vem sozinho, você tem que provar que você tem $10 mil em conta. Se você vem em casal, são $17 mil. Cada pessoa extra na família são mais $3 mil. Você tem que ter essa grana em conta corrente, não pode ser em imóveis, em carros, em ações. Tá, na tua conta. Isso mesmo. Então, como era uma quantia razoavelmente alta, a gente teve que ir juntando. Aí também demorou esses 2 anos. Sim. E aí eu apliquei para o visto demorou uns 4 meses para sair. Primeiro eu apliquei para a faculdade, né? Aí a faculdade me aceitou. Demorou uns 3 meses até a faculdade me aceitar. Para rever todo o meu processo, toda a documentação que eu mandei. E aí demorou uns 3 meses. Depois, com a aceitação da faculdade, eu consegui aplicar para o visto. E aí o visto também demorou uns 4 meses para sair. Entendi. Aí, depois a gente embarcou. Sim. Jaqueline, deixa eu falar uma coisa para você. Aqui você já tinha um inglês já intermediário, avançado, já estudava inglês, então. Você e sua esposa estudavam inglês, os dois? Sim, em 2011 eu fiz um intercâmbio para Nova York. Eu fui como au pair. Olha que show! Foi como au pair. Não, Isso. pera lá, então espera lá. Como que funciona esse processo aí? O au pair é a forma mais barata de você passar um ano fora. Na minha época, não sei como que é agora. Tá. E que ano foi isso daí? 2011. 2011. Isso. É um intercâmbio? É uma empresa que leva brasileiras? Isso, é um intercâmbio que a gente é contratado para ser babá. Então a gente mora com uma família americana
para cuidar dos filhos deles. Ah, e tá. aí existe uns prós e contras aí na situação. Para mim foi uma experiência muito boa, eu peguei uma família muito boa, tenho contato com eles até hoje. Legal. E aí foi lá que eu aprendi o inglês, na verdade. Eu fiz os cursos no Brasil, e aí, para desenrolar a fala, foi em Nova York Lá que mesmo, eu sim, desenrolei. sim, sim, sim. E aí, como eu já E, trabalho, eu sou da área do comércio exterior, então eu precisava do inglês. Quando eu voltei para o entendi. Brasil, eu falava inglês o dia inteiro, tanto por e-mail quanto por telefone, então já foi Tá, aprimorando. E o meu marido legal. também é do comércio exterior, embora ele não tenha feito nenhum intercâmbio, ele fala inglês melhor que eu, por exemplo. Então, Bacana. ele fez muitos anos de curso e tal. Então, assim, pra gente o inglês não foi uma barreira. Show. Meio E caminho vem cá, esse de au pair você conseguiu? Como foi? é através de uma agência. Aqui no Brasil é através de uma agência que você se inscreve, faz uma provinha de inglês e aí você tem um perfil, né, nessa agência aí. E a família nos Estados Unidos também contrata a mesma agência, que nem eu fui pela Cultural Care. E aí Tá, essa família também tem um perfil na Cultural Care. Então, a família escolhe as au pairs. tá, Aí, conforme um perfil lá, tá preenchido lá, tipo o currículo lá, dá uma lida. aí tem fotos minhas, tem fotos da família. Então, aí é como se fosse um Tinder, dá match. Aí a gente Deu se match, conversa. Aí a gente se conversa e legal. ela Olha, faz a. ó, sim. Ó, pessoal, que bacana. Quem tiver, aí tem que ter o inglês avançado, no caso, né? Não, não. Você só Não precisa. precisa intermediário. Isso, vai ter. Meu inglês era muito ruim. Eu sabia ler e sabia escrever, mas para falar, não desenrolava. E tanto que toda vez que eu tentei falar com a família nas entrevistas, logo em seguida eu mandava um e-mail para deixar claro que eu quis dizer isso, isso e isso. Vai que eles Tá, entendem entendi. coisa errada. Entendi de outra maneira, né? É. Então é legal, mas é ligado às escolas de inglês no Brasil. Se eu não quiser falar o nome, você não fala, mas elas direcionam, elas dão dica para os alunos, ó, se você quiser ou não. Você que tem que correr atrás dessas Eu não sei, agências. eu acho que não, viu? Porque eu corri atrás sozinha. Eu fiz tudo Tá, sozinha, na verdade. Eu não contratei entendi. consultoria para nada, nem E para o meu como processo você, de au pair, nem para o meu processo aqui para o Canadá. como o pessoal ouve muitas coisas e tal, de golpe, né? Empresas falsas, empresas que dá golpe, pega dinheiro de brasileiro. Como você sabia que aquela agência lá era uma legal? Alguém já tinha ido, você pesquisou? Boa pergunta, acho que foi muita sorte mesmo. Eu vi que, assim, Olha, eu queria muito fazer um intercâmbio, eu tinha esse objetivo, e o au pair foi a forma mais barata, era mais barata, que nem na época eu paguei R$ 2.000 só, o resto era a família que pagava. E aí sim. a gente, por cuidar das crianças, a gente ganhava $196 por semana, uma coisa assim. Só que a família dava carro, comida, roupa lavada, tinha tudo. A família, para fazer parte desse programa, a família tem que ter um quarto só para você. Eu peguei uma família muito boa, então eu viajava com eles, eles me levavam para tudo quanto é lugar, aí Ah, que legal. vamos jantar fora, eles que pagavam. Então, assim, até porque para você ter uma au pair, é caro para a família, né? Eu não sei quanto que era que Sim. eles pagavam da parte deles para a agência, mas geralmente as famílias que contratavam au pair são classe média alta para riqueza, entendeu? Então Só a mora tudo em barraquinho, né? casa que eu morava, os lugares que eu frequentava com eles, era tudo coisa assim. Sim, Eles eu tinham um barco, imagino. meu. A gente ia beirando no lago Olha, com o barco que dos caras. show, que show. Ô, Jaqueline, e foi a primeira vez que saiu do Brasil, quando você foi para de au pair? Foi a primeira vez, fui sozinha. E foi até muito engraçado, porque o dia que eu pisei nos Estados Unidos, que eu cheguei em Nova Ah, York, foi o certo. dia que prenderam o Osama Bin Laden. Jura? Minha mãe me ligou desesperada e falou: pode voltar, eles vão retaliar, pode voltar, não quero você aí. O pessoal, não, o pessoal fica preocupado, né? Mas é sempre bom, Aí, né? Para quem tá de fora, acho que tá acontecendo com a gente, então a que é aí preocupação do é válida. lado. Pô, legal. E vem cá, para a gente voltar para o Canadá já, vamos concluir Estados Unidos. Você cheguei no aeroporto,
Ah, tá. Como que foi seu visto para ir de au pair? Foi difícil? Não, é um visto especial. Por exemplo, quando você é turista, você aplica para o visto B1, B2. B1, B2, certo. Para au pair, você aplica para o J1, que é válido só por um ano, que é o seu tempo de au pair. Tá. E aí, quando você está lá, você tem a opção de estender por mais um ano a ser au pair. Eu não estendi, voltei. Tá. E não, isso aí é por sua conta própria ou a família também aplica junto? A família o pedido. Aplica junto também. É tudo através das agências. A gente, no caso Brasil e Estados Unidos, é através de agência. A gente não faz direto com a pessoa. Existem programas de au pair para alguns países na Europa, Alemanha, França, que você tem um site que faz o match direto com a família e com a pessoa, mas a agência não é responsável por nada, sabe? Tá, no entendi. meu caso, a agência era. Então, por exemplo, tinha uma coordenadora local onde toda semana todos os as au pairs daquela região ia se encontrar com essa coordenadora. Tinha reuniões semanais ou quinzenais, não lembro agora, que a gente ia. Por quê? Eles precisam entender que a gente estava seguro nas famílias que a gente estava. Meu, perfeito, excelente. Então, se tinha alguma situação desconfortável para alguma au pair, o que a coordenadora tinha que fazer? Tirar a au pair da casa, a coordenadora ficava com essa au pair na casa dela e até achar uma outra família. Então, você tinha um tempo para achar uma outra família, não lembro se era 15, 30 dias, não sei. Tá. Se não achasse, você ia ter que voltar para o seu país, porque a coordenadora não ia ficar com você, entendeu? Então, você tinha um suporte da agência. Tá, entendi. Por isso é muito importante você conversar muito com a família. Eu escutei muitas histórias quando eu estava lá, mas não aconteceu comigo nem com nenhuma das amigas minhas que estava ali. No período lá, né? Uhum. Então, assim, toma cuidado, sempre tem que tomar cuidado, mesmo que for com agência, sabe? Sim. Não, a minha esposa mesmo, ela fala disso. Eu soube uma história que a menina foi, e aí deve ser aqueles independentes que você falou, né? O match direto com a família. E ela era escravizada, ela trancava ela no porão, coisa do tipo assim, sabe? Exatamente. Mas, né, esse método que você fez aí é muito bacana, porque tem um monitoramento. Tem, e assim, você tem que ir com um plano B, né? Por exemplo, eu tinha minha família aqui, minha mãe sempre falou, se não der certo, você me liga que eu te trago de volta. Então, eu tinha esse suporte deles, sabe? Difícil quando você vai e se acontecer alguma coisa, quem te ajuda para voltar? É verdade, sim, é verdade. Você pisou aí nos Estados Unidos, Nova York, chegou no aeroporto de Nova York? Isso, JFK. Chegou, e aí, menina? Não, a gente vai com a agência. Então, por exemplo, a agência fala assim, beleza, você vai embarcar no dia 1º de abril. Só que não é só eu embarcando, tinha mais umas 20 meninas do Brasil embarcando no mesmo dia. Então a gente monta esse grupo no aeroporto mesmo. E aí, do aeroporto, a agência dá o suporte final ali, dá as instruções. Quando a gente chega em Nova York, a gente passa uma semana em treinamento antes de ir para a família. Então, quando a gente chega no aeroporto, já vai ter alguém falando assim, Cultural Care Au Pair, sabe, com aquela plaquinha. Então, todas as meninas e aí aí vai para o ônibusinho, só que não é só gente brasileira. Dependendo do horário, tem gente de vários lugares do mundo que também chega. Então, quando a gente chega na escola, que a escola é, tipo, gigante, assim, é um college, na verdade, é uma universidade, que a gente passa uma semana lá dormindo e estudando, que tem uns cursos para fazer, tem os treinamentos, eles vão explicar como é que funciona, as leis de trânsito, tem todo juro, legal. Aí, nesse momento desse treinamento, chega as au pairs do mundo todo que vai começar com você a partir daquele dia, do dia 1º de abril, por exemplo. Entendeu? É bem organizadinho, assim. Vem cá, me fala, e a coisa mais diferente que você chegou lá, que você, né, saindo do Brasil primeira vez, você chega assim, não acredito, eu tô aqui, né, tô nos Estados Unidos. Você começa a ver vários cenários de filme, você passa em lugar que você via em filme, assim, me fala. Foi muito diferente mesmo, mas o que pegou mais é quando o povo começou a falar inglês comigo. Enquanto você está no Brasil e você está falando inglês com a sua professora, por exemplo, você entende. Sim.
Aí quando você Tá. chega lá, que você pega aquele inglês claro, aí você não entende nada. Acho que eu demorei uns 3 meses, assim, para começar a acostumar com sotaque, com tudo. Você E fala assim, começar a pensar em as professoras me enganaram, olha, fala, me enganando que eu sabia inglês, eu não sabia nada. sabia, exatamente. Parece essa é a impressão. Você chega lá, você emburrece, você não sabe nada. Dá uma travada também, fica meio com medo, fica meio tímido também, né? Uhum. É tipo isso. Aí E, no treinamento até que foi interessante, a gente entender. Eu entendia bastante coisa. Na hora de falar. O legal é que assim, tá todo mundo no mesmo barco, né? Então você tá, sabe que eu não é, era a única com dificuldade, então já ajudava, né? sim, é verdade. Nossa, que bacana, várias experiências, olha, nós estávamos no Canadá, fomos nos Estados Unidos, daqui a pouco a gente volta para o Canadá. Legal. E da cultura americana, o que você achou mais estranho, assim? Teve alguma coisa que impactou comida, alguma coisa assim Sim. Tem que uma coisa que você... impactou que eu conversei com a minha host family a respeito, que é o exagero das coisas. É, por exemplo, primeiro dia que eu tava lá, eu cheguei lá, eles perguntaram: você quer alguma coisa? Eu falei: eu quero um copo com água. Eles me deram um copo desse tamanho, assim, tipo, o maior copo da casa, encheram de água, tinha 3 litros. Aí eu não bebo tudo isso, né? Aí beleza. Aí durante a semana eu fui reparando que tinha assim, eles cozinhavam muita comida, aí na janta eles comiam o que sobrava, eles jogavam fora. Aí eu, Nossa, aí eu falava, não, mas eu como no dia seguinte. Né? Aí a minha host falava assim, mas o meu marido, né, o dono da casa lá, ele não gosta de comida requentada. Aí teve um dia que eu cheguei com ele, sentei e falei, então, me incomoda vocês jogando comida fora. A gente não pode guardar na geladeira, eu como no dia seguinte, você não precisa comer, eu como. E aí sim. eles, sabe, começaram a meio que tirar esse exagero, assim, das coisas. Não precisava disso. E aí, É, né? e uma coisa que me impressionou muito é que você vai comprar no mercado, você vai comprar um salgadinho, é tudo muito grande, é tudo em grandes quantidades. É tudo família, né? Tudo tamanho família. E aí você fala, não, mas eu não vou comer tudo isso, vai estragar. Eu fico com dó de jogar tanta comida fora. Eu expressei isso para eles, aí eles começaram a dar uma segurada. Aí foi legal. Ah, legal, bacana. É. Ah, que joia, Eles bacana, até bacana compraram um mesmo. copo menor, tipo um copo americano, que é Ah, sim, sim, sim. pra beber água. Era o meu copo lá. Ah, que legal, que bacana. Vamos lá, aí em 2020, você voltou em 2012, então. Você foi em Isso, 2011, voltou em 2012. Você já era isso. casada? Não, né? Não. Ah, tá, você era solteira. Aí nesse período que eu voltei, aí eu casei, tive filhos, estudei mais um pouco. Aí quando foi em 2020, a gente falou: vamos embora, vai. Esse país não tem a menor chance de dar certo. E aí começou o seu processo aí para o Canadá, legal. Então, aí você falou que demorou esse processo 2 anos, né? 2 anos, isso. Eu 2 anos. embarquei, eu embarquei em abril do ano passado. Vai fazer 1 ano que eu tô aqui. Ah, vai fazer 1 ano que você está aí, que bacana. Em abril. Ah, em abril. Que show de bola. E praticamente está se adaptando aí ainda, né? Tô na fase da lua de mel ainda, que é o que o povo Da, fala. da lua de mel. É, o Canadá tem muita diferença lá da América, mais para baixo aí, dos Estados Unidos? De cultura e tal. Tem muita diferença. O Canadá, na verdade, ele é feito de imigrantes, né? Então, eu ouso dizer que, sei lá, 95% da população canadense fala 2 línguas no mínimo. Eles falam a língua materna deles, mais o inglês. Então, Entendi. assim, Imagino. todo mundo, tipo, 95% aqui veio de imigrantes. Se a pessoa fala assim, eu sou canadense, nascido no Canadá, provavelmente os pais ou os avós são imigrantes. Está muito próximo, sabe, a relação de quem está de Sim, fora. que Então é difícil de interessante. achar uma pessoa que tem 3 gerações canadenses. Nossa, interessante, isso aí eu não tinha a mínima ideia. É uma mistura de cultura assim impressionante. Eu moro numa cidade aqui que se chama Richmond, que Tá. é bem próximo de Vancouver. É como se fosse São Paulo, Santo André.
Tá, sim. Ela faz Aí, parte ali do. Tá. isso, da metrópole, né? Então, Sim. eu moro aqui e aqui a comunidade maior é de chinês. Aqui tudo é chinês. O prédio que eu moro, por Jura? exemplo, no elevador você tem os comunicados em inglês e em chinês. Eu Qualquer. nunca, eu nunca ia imaginar. Eu pensava que era francês e inglês. Não. Aí, se você for para North Vancouver, lá o que reina é o islamismo, né? Não sei de onde eles são, mas Tá. lá eles recebem a correspondência em inglês e na língua do Islã lá. Sim, nossa, Surrey, interessante. em Surrey, que é outra cidade parecida, o que reina são os indianos. Realmente é formado realmente por imigrantes. Isso, tá muito separado. E é muito forte, porque, por exemplo, você vai aqui nas lojas, até o Walmart aqui, você tem o nome do Walmart em inglês e embaixo ele em chinês. Tem chinês aqui que eu não Caraca! falo. E tem chinês que nem fala inglês também, né? Exatamente. Que É bem forte essa interessante. mistura. Aí é diferente, né? Cada lugar que você vai tem um negocinho diferente. É verdade. E a adaptação das crianças? E a escola? Eles adoraram. A escola aqui é bem diferente da do Brasil. Eu não sei ainda se eu gosto ou não, mas eles adoram. Se você pergunta, eles falam que preferem a escola daqui. A escola do Qual é, Brasil. qual que é a diferença que você achou mais assim chocante que você falou que não gosta? Não é que eu não gosto, eu ainda estou me acostumando. A escola do Tá, Brasil, ela é muito conteudista. Então, a tá. criança vai para a escola às 7 da manhã, sai meio-dia, das 7 às 8 é matemática, das 8 às 9 é português, sabe? Depois tem história, depois tem geografia, é bem conteudista. Aqui não, aqui eles brincam, é arts and crafts, né? Então, vou dar um exemplo. A Júlia, minha filha, tem 8 anos, vai para a escola. Quando sai da escola, Júlia, o que você fez hoje? Aí ela responde, arts and crafts. Aí eu, tá bom, né? No dia seguinte, Júlia, o que você fez hoje na escola? Arts and crafts. No terceiro dia, a resposta foi a mesma. Eu falei, ué, vocês não estudam não nessa escola? Aí, quando foi no quarto dia, ela falou assim, a gente teve aula de música. Ela tem música, ela tem aula de cozinha, ela tem aula de costura. Então, é umas coisas assim, agora que ela tá no segundo ano, que agora eu não vou saber, é o second Tá, grade. Aí tá. ela tá tendo aula de matemática, que ela não gosta, ela fica brava que ela não gosta. E uma coisa muito interessante aqui é o seguinte: faça sol, chuva ou frio, eles vão brincar lá fora. Então, é para vestir eles com as roupas apropriadas. Porque Ah, pode. entendi. Não interessa, vai brincar ao ar livre. Isso, 2 vezes por dia. Cara, que interessante. Pode estar nevando, pode estar caindo uma tempestade de neve. Vão brincar lá fora. Vai brincar na neve. Vai Sim, fazer boneco. isso. E aí tem que mandar eles vestido apropriado, né? Se tá com a bota de chuva, se tá molhado, ou com a bota de neve, se tá nevando, capa de chuva ou casaco de neve, enfim. Aqui, Que acontece por acaso o tempo mudar no meio do dia? A criança está lá, mas não está preparada para neve e começou a nevar. não, a gente sabe quando vai nevar, então. É que assim, essas mudanças de tempo radicais acontecem aí em São Paulo, né? Aqui, Sim. aqui a gente tem junho, julho, agosto, que é o verão, aí é muito bom de viver aqui. Aí setembro já começa a esfriar. De setembro até abril, é blusa, não tem como. Você vai, é frio o dia inteiro. Quantos meses são aí de frio mesmo que você frio assim que não dá para trabalhar na parte externa? Não, eles trabalham, é que aqui assim, não existe frio intenso, existe pessoa que não está vestida apropriadamente. Ah, show de Aí, bola! Ah, aí aqui falou legal, falou legal. são 9 meses de frio e 3 meses de verão. Tá, Então, entendi. por exemplo, a primavera aqui, eu ouso dizer que a primavera para mim é o meu inverno no Brasil. Então é frio, para mim é frio. E quando venta, parece que corta o rosto, assim, é uma coisa horrorosa. Mas a cidade não para por conta disso, só porque tá frio. Sim.
E a cidade é preparada também, até o metrô tem aquecedor. Você vai pro metrô, ele tá quentinho lá dentro. Ah, que bacana, bacana. É. Eu tenho curiosidade de conhecer. Mas venha no verão, é mais legal. O verão também é legal porque o sol aparece 4 horas da manhã e vai se pôr 10 horas da noite. Você tem um dia muito longo. Nossa, é longo mesmo, hein? E no inverno começa a clarear umas 8 horas da manhã e 4 horas da tarde já tá escuro. Ah, então o dia fica curto. Bem Mas curto. o horário de trabalhar não diminui. Não, é o Acorda aquele mesmo. horário e vai até. É. Tá. Mas essa Vai trabalhar no. diferença. A Pode falar. gente, a gente chegou aqui em abril. Quando foi junho, julho, que a gente já tinha esse dia longo até as 10 da noite, era muito engraçado que eu ia colocar as crianças para dormir, eles dormem 9h30 da noite, né? Aí eu ia Tá. colocar eles para dormir, aí o meu menino mais novo, ele tem 5 anos, aí ele falava assim, mas nem tá de noite ainda, você já quer que a gente dorme? O moleque, já são 9h30 da noite, tá no horário. É. Aí Queria ser deu um uma barato bugada mesmo. ainda. Não tinha que começar a fechar a casa toda para sentir aquele clima mais escuro. Não, aqui os apartamentos, pelo menos o que eu moro, eles têm muita janela. Então, eu não gosto de Tá. fechar a janela. Então, eles iam dormir com o quarto todo claro. Tudo claro. Ele falava, mas tá de dia ainda, mames. Como assim? E, Jaqueline, e aí, você está estudando, no caso? Seu marido também está aí? Ele trabalha? Eu venho estudando e ele tem autorização para trabalhar, né? E ele trabalha porque Certo. alguém tem que pagar as contas. É óbvio. Sim, Aí eu estudo, só que eu estudo, eu passo 2 dias, terça e quinta, eu passo o dia inteiro na faculdade. Então eu tenho aula o dia inteiro. E o é dia bem inteiro. puxado o estudo aqui, porque tem muita lição de casa e trabalhos em grupo. Então eu acabo passando a semana inteira estudando. E Tá, como entendi. você, como estudante internacional, você paga 4 vezes mais que um estudante local. Então é muito caro. É muito caro para você repetir. Aí eu tô Então lá tem que estudando estudar por para um não monte repetir. de motivo. No Brasil Exatamente. já é caro, no Brasil já é caro para você pagar uma DP. Exatamente, exatamente, entendeu? E então, assim, eu não consigo trabalhar o dia todo. Aí eu trabalho nesses empregos que me dá, que são mais flexíveis. Então, Ah, hoje eu entendi. trabalho no restaurante para ajudar na grana, né? Para trazer um pouco de Sim, dinheiro para casa. Mas sim, quem trabalha de segunda a sexta bonitinho, como manda figurino, é meu marido. entendi. Em alguns lugares do mundo, como os Estados Unidos, cada estado tem um salário mínimo definido. Não Uhum. pagam igual. No Canadá é um salário igual no país inteiro, ou cada estado, cada cidade tem o seu salário mínimo fixado? Aqui eles não têm estados, aqui são províncias. Província, tá. Isso, então eu estou na província de British Columbia. E cada província tem as suas leis, as suas regras, o seu salário Ah, sim. mínimo. É, então cada província tem. Aqui a gente tem o SUS nosso, né? Porque Tá. a saúde aqui é pública. Isso é uma coisa bem diferente do Brasil, inclusive, não existe convênio aqui. Todo mundo, por mais rico que você seja, você vai passar pelo processo público, sempre. Ah, interessante. Nossa, Você interessante. quer, Não tem médico particular. Não tem. Então você precisa de um cardiologista. Você sabe que você precisa de um cardiologista, você não pode chegar num cardiologista e marcar uma consulta com ele, não é assim que funciona. Você tem que ir para o Ah, seu médico de família, o médico que seria um clínico geral, e aí o médico de aham. família vai fazer um encaminhamento Encaminhamento. para o cardiologista. E aí, quando esse cardiologista tiver vaga, e dependendo da urgência do seu problema, é que eles vão te ligar para marcar a consulta. Então, por exemplo, aqui, o meu menino, ele é meio fanho, sabe? Então eu Tá. levei ele e pedi para o médico falar, então me encaminha ele para uma fonoaudióloga, porque o que eu puder fazer por ele agora, para depois ele não sofrer bullying na escola, eu vou fazer. Sim. Já faz 6 meses até agora eu não recebi uma ligação conseguir para conseguir uma consulta com a fono.
É que de repente eles viram que não tem urgência. Então, pode ser também. Mas o pior é que assim, eu não posso simplesmente pagar uma fono do Brasil, porque ele é mais fanho quando ele fala inglês. Então eu preciso de alguém que ajude Tá, ele aqui, não em português. tá. Não é uma coisa de carne esponjosa, nariz, essas coisas, não. É de, você acha que é de fono. Eu não sei do que é, então precisaria do especialista para pedir os Avaliar, para exames avaliar. necessários, Aham. isso mesmo. Aí vamos ver, né? O que vai dar, tô esperando. Então, cada província também tem um sistema de saúde diferente. Tá, eu entendi. Nossa, interessante, muito interessante mesmo. É. Deixa eu falar com Brasil, nada de voltar ao Brasil. Não está nos planos. Mas Morar, né? Voltar a morar no Brasil. isso. Não está nos planos, mas não descartamos a ideia, né? Se nada der certo aqui, a gente volta. E eu Então, vamos volto dar com meus exemplo. filhos falando inglês. Perfeito. Os seus filhos já vão dar aula de inglês, direto vão entrar na escola para dar aula de inglês já. Isso mesmo. Mas nossa, maravilhoso, muito legal a atitude de vocês de irem, né? Porque eu acho, principalmente para as crianças, maravilhoso para o desenvolvimento. Sim, foi pensando neles também que a gente vinha, né? Desenvolvimento até para vocês mesmos, porque é uma cultura diferente, um lugar diferente, isso a gente cresce muito, né? Sim. Eu perguntei para minha filha, né, qual que é a coisa mais diferente que ela achou da escola daqui e da escola do Brasil, né? E aí ela falou assim: o silêncio. Na escola daqui, todo mundo fica em silêncio para fazer as atividades. Dentro da sala é um silêncio que você não escuta um pio. E lá no Cara, que Brasil é interessante. uma zona só. Sim, algumas Você vê? escolas são terríveis mesmo, Então, aí sim. ela falou, eu gosto do silêncio. Show de bola. E aí, tem uma típica assim, bom, apesar que assim, você me falou que o Canadá é feito por imigrantes, né? Mas Isso. tem o canadense, tem algum costume do canadense aí, você achou diferente? E a comida da cultura, ou a comida típica deles aí? Que, Aqui tem uma comida típica deles, que é a única até onde eu sei que é canadense, ou sei lá, de Vancouver, não sei, que é uma tal de batata poutine, que nada mais é do que uma batata frita mergulhada nos molhos aí, que eles fazem. Eu particularmente não gostei, mas é a comida típica daqui. E sério? de resto, você encontra. O bom daqui é que você encontra comida do mundo todo. Então, o que você está afim hoje? Vai ter um restaurante que te sirva isso. Que legal! A variedade, Inclusive brasileira. inclusive brasileira. Mas por ser comida brasileira é mais caro do que as vendidas normalmente no mercado aí? A minha opinião é que tudo que é brasileiro aqui é overpriced. É muito mais caro. Então, por exemplo, aqui a gente tem um mercadinho brasileiro. Aí você vai comprar um Tá. Nescau lá, custa US$ 10. US$ 10 são Nossa, quase R$ 50. sim, sim, dá US$ 10 é muito dinheiro. Isso mesmo. Então a gente fala, não, beleza, eu vou no mercado e compro um Nesquik aqui que tá mais barato, entendeu? Aí Sim. você vai no mercado, no mercadinho brasileiro, você vai comprar tapioca. A tapioca tá lá. O saquinho de tapioca custa, vou chutar também, vai, uns US$ 10. Só que o que eles não sabem, talvez, é que o chinês também usa tapioca. Aí eu vou no mercadinho chinês que tem do lado da minha casa, custa US$ 2, um quilo de tapioca. Você só precisa achar as alternativas. Verdade, sim. Já vi que você é inteligente, né? Corre atrás É, das coisas, sim, legal. E e qual é o nome do seu marido? Diego, Fala pro Diego, eu mandando um abraço para ele aí. vou falar. Desculpa, você ia falar, eu cortei. Não, não vou falar nada, não. Ah, tá. Esqueci o que é. Então, aí só tá você aí, você tem um familiar que tá fora do Brasil. Eu tenho uma prima que tá morando em Miami agora, e, Aham. e só eu acho. Ah, tá. Então você foi a primeira que saiu fora do ninho. Foi.
Eu fui a E aí você primeira que saiu. incentivou. Aí a prima falou assim: olha, tem a prima tá lá, né? Aí incentivou, né? Legal, Eu posso. É, legal. sim. E o mais interessante é que assim, a gente veio para cá, a gente não conhecia ninguém, não tinha nenhuma referência, nada. A gente começou do zero mesmo. Cara, vocês foram, né, guerreiro mesmo. É sangue nos olhos. Não é todo mundo que Foi. faz isso. Ainda com criança é complicado, né? Foi. Ó, E a gente tão fala, de parabéns. Estão de parabéns. Ó, vamos lá. obrigada. Show de bola. O Canadá é um lugar também que eu gostaria muito de conhecer. Com fé em Deus, eu ainda vou fazer, sabe o quê, fora do Brasil? Vou visitar o pessoal que eu entrevistei. Vou aí, ó. Ah, Jaqueline, tô aqui com a Jaqueline, que eu entrevistei, É isso aí. mostrando aqui. Ela veio apresentar agora o Canadá pessoalmente para vocês. O, aí eu vou só dar uma informação adicional, que é o seguinte: Pode falar. por que a gente escolheu o Canadá, né? Por que não outro país e tal? Eu já tinha falado no começo que é por conta do processo migratório, mas o Canadá não é muito diferente do Brasil, em termos de política, por exemplo. Aqui é um rolo danado também. Mas o que a gente pagou para ter é a sensação de segurança que o Canadá nos oferece. Então, aqui é muito seguro comparado ao Brasil. Eu posso andar com meu celular na rua, ninguém vai tomar. A gente deixa. Aqui do lado de casa tem uma pracinha. No verão a gente brinca direto nessa pracinha. Tem uma amiguinha da minha filha que veio também. E brincou, brincou, brincou. Deu a hora de ir embora, cada um para sua casa. No dia seguinte, a minha mãe estava aqui, né, na época. No dia seguinte, a minha mãe foi com a minha filha comprar pão no mercado. E aí quando minha filha chegou, ela falou assim: mãe, eu acho que a mochila da Luísa tá lá no parque. Aí eu falei: como assim? Aí, Nossa, aí mandei mensagem para a mãe da Luísa: ó, a Luísa foi sem mochila? E era a mochila da Luísa. Ela esqueceu no dia anterior, ninguém mexe, tava lá. ninguém mexeu. É muito comum Incrível. É muito comum o pessoal ir para a praia, estendeu a toalha ali, deixou a bolsa em cima com tudo dentro e vai para o mar, deixa sozinho, sem ninguém cuidar e ninguém mexe. Isso é Bom, incrível. nós que estamos no Brasil, desculpa a todos os brasileiros, né, que tá me ouvindo, mas cara, isso aí até parece mentira a gente ouvindo uma coisa dessa. E eu sempre É, ouço muito isso aí de pessoas que estão fora do Brasil, estão em Portugal, estão na Espanha, né, nos Estados Unidos, eu ouço sempre isso e eu fico pensando assim, velho, que incrível, cara, porque aqui no Brasil é uma coisa surreal, até a vez que você no local que roubam, deixa a é, bolsa do seu lado na balada, uma mulher deixou na cadeira aqui uma bolsa pendurada, ela corre o grande risco de perder aquela bolsa. exatamente. Isso daí é muito impressionante aqui. Então a gente paga por essa sensação de segurança. Acontece? Claro que acontece. Mas assim, Sim, você vai nos parques, a coisa mais comum é você ver os negócios jogados assim pelos lugares, porque o dono deixou lá e foi brincar, sabe? Não quis ficar segurando sim, mochila e tal. E é muito impressionante. A gente gosta muito disso daí. Esse negócio de a ocasião faz o ladrão é só no Brasil, que o brasileiro gosta, né, sim. dessas coisas, mas não sei, aqui a gente respeita bastante. Eu não sei como que é, qual que é a punição, se você é pego fazendo, deve ser algo muito severo, não sei, porque, cara, principalmente aqui onde eu moro, em Richmond, é bem seguro, Eu acho que nem a questão da pena severa, eu acho que deve ser por educação mesmo do povo, por educação mesmo. Pode ser também, né? entendeu? É da cultura do povo mesmo ser educado, ser, né? Então. É Já- isso. E não é muito diferente assim do Brasil também em questões de drogas, né? Aqui a gente tem a Cracolândia também. Em Vancouver Downtown, tem uma rua lá que é cheio de mendigo, drogado, de morador de rua viciado. E é feio o lugar, é bem feio mesmo. E é assim, no point do turismo, é nessa rua. E o Sério? governo não sabe o que fazer, então tá essa briga. E eles ficam tudo concentrados nessa rua, é impressionante. Então são 3 quadras assim que eles formam barracas na calçada. Igual E a Cracolândia de São Paulo.
Igual a Cracolândia de São Paulo, isso mesmo. Isso tem no mundo todo, não é só porque é no Canadá. Mas o Canadá, para mim, oferece duas coisas importantes, que é a sensação de segurança, é para isso que eu paguei, e é o poder de compra. Então, assim, Sim, quantas horas eu vou ter que trabalhar para comprar um iPhone aqui e quantas horas eu trabalho para comprar um iPhone no Brasil? A disparidade disso é gigante. Então, a qualidade de vida aqui aumenta por conta disso. O meu poder de compra é muito maior. Aí a gente está sim. aqui. É porque alimentação, como você falou, a alimentação típica aí nos mercados canadenses é bem mais baixo do que comprar lá no mercadinho brasileiro, aí dentro, né? Isso. Então o poder de compra de mercado e alimentação também é bem bacana, né? Aqui tá tudo muito caro agora, né? Tá, Também. Aqui também está tudo muito caro, como acho que em qualquer lugar do mundo, né? sim, Mas o meu poder de compra que compensa. Então eu ganho por hora, e quantas horas eu preciso trabalhar para comprar aquela coisa? É a mesma coisa no Brasil. Cada seu salário divide pelas horas trabalhadas, isso é o que você ganhou por hora. E quantas horas você sim, precisa trabalhar para comprar o que você quer? é. Então, o Brasil é sempre muito mais. Eu sempre lá aí no Brasil você sempre vai ter que trabalhar muito mais horas para comprar o mesmo que eu compro aqui, trabalhando menos horas. Onde você mora tá quanto a hora? Aqui o A salário média? mínimo, aqui o salário mínimo por hora é de 15,65 dólares. Ah, tá. Igual tá na média igual na Flórida. A Flórida tá mais ou menos isso. Aí é dólar canadense ou dólar americano? Dólar canadense. O dólar canadense ele é um Aham, pouquinho mais barato que o americano. tá, tudo bem. Não, mas você tá ganhando em dólar aí, gastando aí. Então, Gastando em dólar, isso mesmo. sim, então equivale. É, e isso daí realmente faz toda a diferença. A segurança e seu poder de compra para ter uma qualidade de vida faz toda a diferença. Sim, toda a diferença. E aí a gente tem. E aí é tudo muito mais rápido, porque é uma cidade pequena. Você fala, ah, Vancouver. Vancouver é um ovo. Você faz todos os pontos turísticos de Vancouver a pé, se você quiser. Pegou um dia, você andou tudo, já viu tudo. Sério? Aham. É bem. Dá pra fazer. Se você tiver de bike, então é rapidinho, é bem legal, inclusive. E, e aí é bem pequeno, então você não fica horas no trânsito. Então, meu marido, por exemplo, trabalha 20 minutos de carro daqui de casa. E aí ele trabalha das 6 da manhã às 3 da tarde, 3 horas ele já tá em casa, e aí das 3 até Olha, as 10 ele tá fazendo as coisas dele, vai pra academia, brinca com as crianças, faz não sei o quê. Então é diferente, a nossa qualidade de vida aumentou pelo sim. tempo que a gente tem agora. E ele tá passando bastante tempo com a família. Uhum, Mais do que ele se morasse no Brasil. No Brasil ele ia entrar de manhã no serviço, sair à tarde, ia chegar, né? né? A é, pessoa normalmente chega, vai tomar um banho, já vai jantar, assistir uma coisa de televisão e dormir. é. Lá no Né? Brasil, por Igual exemplo, se você contasse por horas assim, a gente tinha 3 horas do dia com as crianças. Porque era acorda, isso mesmo. manda eles para a escola, você trabalha o dia inteiro, quando volta já são 7 horas da noite, pega eles, e eles dormem antes das 10. Então, se você for ver, você passou 3 horas do dia com seu filho. Sim, é verdade. Sim, E sim. agora a gente já tá até cansado deles. Fala, meu Deus, vocês não vão crescer logo? Ah, Jaqueline, adorei falar contigo. Você é Obrigada. muito. Jaqueline, olha, pessoal, antes que eu esqueça, eu já vou lembrando vocês. Pessoal, curte aí, se está gostando do vídeo aqui com a Jaqueline, direto do Canadá. Dá um like aí no vídeo, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, não custa nada, se inscreve no canal aí, né, Jaqueline? Se inscreve aí para acompanhar os próximos vídeos, todo domingo, 1 hora da tarde, os vídeos estão entrando no ar. Olha aí que Entendeu, belezinha. pessoal? E a Jaqueline vai fazer, sabe o quê? Eu vou pedir para ela mandar algumas fotos dela do Canadá, se ela tiver algumas fotos dela em Nova York, como au pair, Uhum. e aí ela com a família. No final do vídeo, eu vou colocar essas fotos para vocês matarem a curiosidade sobre Vancouver, sobre o Canadá, tá ok, pessoal? Eu tenho, Vou pedir eu para tenho ela. o meu Instagram também tá lá.
Jaque Legal! Volpe, Jaque e Volpe, eu ó. posto bastante coisa, meu dia a dia aqui é legal, eu posto bastante coisa lá. Que legal, então, vó. Se ela me autorizar, vou colocar o Instagram também ela embaixo. Aí o pessoal quiser entrar para seguir ela, segue ela. Ela falou que posta bastante coisa e legal, ó. Dá essa força para nossa amiga aí, ó. Segue ela lá, ó. Faz umas perguntinhas lá, ela tira toda a dúvida. Isso mesmo. Né, Jaqueline? Ó, querida, prazer falar contigo. Adorei. Obrigada aí pelo convite. Ainda bem que deu certo, né? Porque a gente está com 5 horas de diferença. Então, Sim, quando eu te abri, verdade. eu já estava dormindo. Sim, é verdade. Mas na verdade, eu que agradeço. Eu agradeço você disponibilizar o seu tempo para falar com a gente. Imagina. A gente vai se falando aí. Quando você vier para Vancouver, dá um toque que a gente Tá te bom, mostra a querida. cidade, que dá para fazer tudo em algumas horas. Sim, sim, sim. Legal. Pessoal, ó, obrigado por acompanhar o canal. Jaqueline, obrigado por falar aí com a gente. Então, aqui, ó, Ayrton Rocha com mais um vídeo para vocês. E a Jaqueline contando a história dela, porque a sua experiência é a nossa viagem. Pessoal, até o próximo vídeo.